E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente tá aqui, finalmente, tá aqui o Tokito, e ele tá um pouquinho ruim, então meio que vai ser por isso a explicação do porquê que pode estar falando até menos, a voz não tá exatamente como é nos outros vídeos, é basicamente isso. Fala aí, mano. Oi, pessoal, tudo bem? Não se assustem caso eu estiver falando menos e só isso que eu tenho pra avisar. E hoje o vídeo de hoje vai ser sobre todas as intervenções da Cartoon com Ben 10, e vamos ver o que esse vídeo vai estar certo e errado. Vamos ver o play. E aí galera, aqui quem fala é o Bulldor Pedro. E bom, que a Talvez Cartoon pareça do mosquito, foi aí inclusive. um grande obstáculo em Ben 10, é algo que todo mundo aqui já sabe. Ela é uma empresa bastante conhecida por se intervir e ferrar com a reputação de alguns desenhos dela mesma. Seja porque eles não venderam bem brinquedo, ou porque não teve uma boa audiência, mas num todo, a Cartoon acabou sempre se intervindo na produção de algo. E com Ben 10, como todo mundo já sabe, acabou acontecendo também. Só que uma coisa que muita gente deixa passar é a respeito de que não foi só ela que se interveio em Ben 10, mas também que a Bandai e a Playmess Stories, que são as duas empresas de brinquedo aí dentro da franquia, também acabaram fazendo algumas intervenções na franquia, sem contar também que tem algumas coisas que foram aí culpa da Cartoon ou da Bandai ou da Playmasters, que muita gente nem sabe que foi culpa deles, e pode ser tanto coisas boas quanto coisas ruins, ou debatíveis aí, dependendo da pessoa, né? Vai que você acha que algo aqui é ruim, mas outra pessoa acha que não. Então, eu reuni aqui todas as coisas, pelo menos oficialmente confirmadas, que tiveram sim uma intervenção por parte da Cartoon. Se não fosse por ela ou a Bandai ou a Playmasters, nunca teria sequer acontecido, porque pelos roteiristas isso não rolou, né? Eles só fizeram porque exigiram. Então, hoje eu vou falar todas as intervenções aí do pessoal de fora. Dito isso, bora pro vídeo. Bom, a nossa linha do tempo, ela começa lá no final do clássico e comecinho de Força Alienígena. Pois acontece que nesse período o clássico era praticamente um fenômeno. Ben 10 clássico foi um sucesso imenso, seja de audiência ou de venda de brinquedo. Independente disso, Ben 10 foi praticamente uma febre imensa naquela época. E a Cartoon, sem pensar duas vezes, aprovou uma continuação. Inclusive, vou aproveitar o momento que agora para já dizer aqui que a saída da Male Faction, entre aspas, da franquia não foi culpa da Cartoon. A Cartoon não cortou eles de desenvolvimento do desenho. A própria Male Faction já explicou em uma entrevista que o que aconteceu é que eles já estavam trabalhando em Mutant Rex naquela época. Aí mesmo eles ainda trabalhando na franquia nesse período, eles não estavam mais tão envolvidos quanto antes. Já que, para quem não sabe, eles e o Dwayne McDuff conversavam algumas coisas para aí colocar em Força Alienígena, tanto que a ideia do nome Supremacia Alienígena veio deles. Eles deram esse nome para a série. Então sim, eles ainda estavam envolvidos, mas não tanto quanto antes. E o motivo oficial para eles não estarem tão envolvidos é porque eles estavam mais focados em outros projetos como Mutant Rex. Eu falo isso porque teve uma galera que pegou no meu pé aí sobre essa informação quando eu falei lá no meu vídeo de análise de Força Alienígena. Mas isso é oficial, já foi dito numa entrevista. Enfim, mas agora falando realmente de intervenções reais da Cartoon, a primeira delas é a respeito dos alienígenas, pois a Cartoon naquele período ela colocou que os alienígenas a partir de agora não deveriam ser mais seres monstruosos que nem eram no clássico. Ou seja, não podia ter mais alienígenas quadrúpedes como besta ou insectoide. A partir daqui, todos os alienígenas deveriam ser mais humanoides, pois eles acreditavam que desse jeito ia chamar mais a atenção das crianças, pois eles se pareceriam mais como super-heróis. Claro que nem todos realmente são 100% humanoides, tipo o macaco-aranha não é 100% humanoide, ele é um pouco bípede, que nem um macaco. Mas, num todo, todos os alienígenas deveriam ter um físico humanoide a partir daqui, o que obviamente acabou sendo marcado. A gente vê que todos os aliens novos pós-clássico realmente são mais humanoides do que quadrúpedes. E bom, o tempo passou e chegamos na terceira temporada de Força Alienígena, a segunda e primeira temporada de já tem uma coisa, né? Já teve aquilo que a Cartoon interferiu bastante na terceira, né? Que era, não, remete mais ao clássico. Mas eu não sabia desse negócio de que, não, os aliens tem que ser mais humanoides. Cara, eu discordo até que bastante disso aí. Mas fala aí. Eu acho que provavelmente foi por causa de as crianças, pra parecer mais super-heróis mesmo. Até porque eu nunca, depois do clássico, eu nunca mais quase vi um alien quadrúpede em força alienígena.
alienígena. Cara, porque eu fui pensar aqui, tipo, até no Miniverse, Shock Squad é bípede. Cara, a maioria tem o Miniverse é bípede. Ah, não, o Scarábula é exceção, basicamente. O Scarábula foi exceção e bem poucos também são exceções à regra, sabe? De não ser bípedes. Porque assim, tem outros que, tipo, eles saem um pouco da vibe de parecer mais herói. Tem uns que saem dessa vibe, ainda sendo bípedes. Mas, caramba, não tinha notado. Ó, um que menos passa a vibe de herói, porque é uma vibe muito neutra, o quê? Contratempo. Nossa. O Contratempo é muito vibe, assim, de neutro, sabe? Você não consegue ver o Contratempo, só olhar a aparência dele e pensar, nossa, bem herói. Não, o Shock Squad, você olha e consegue pensar isso. Mas agora, o Contratempo, não. Força, até pegaram uma audiência boa, só que não melhor do que o clássico. O clássico ainda tinha uma audiência maior do que a de Força Alienígena, e a Cartoon Network obviamente não ia querer deixar as coisas desse jeito. Então ela acreditava que o que chamaria mais a atenção do público seria mudar o tom de Força Alienígena, pois afinal a série naquelas 2 primeiras temporadas era bem mais sombria comparada à série clássica. Cara, então agora a Força Alienígena deveria... desse estilo. Então, e se a Cartoon tivesse interferido menos? Isso aí dos aliens deixa de lado. Mas isso aí, se ele nunca tivesse interferido pra 3ª temporada, ou que é a 2ª temporada no HBO Max, né? Já que de acordo com que informações. É porque eu nunca fui ver isso de fato. Imagina o que teria acontecido. Teria sido tudo bem diferente, né? Bem diferente. Bem diferente. Sabe? Tipo, imagina aquele arco do Z-Scare com o estilo das 2 primeiras temporadas de Força. Então, e tipo, se ele só pedisse assim, não, bota uns vilões mais clássicos aí, bota tal vilão assim, mas sem tirar o jeito que a série é, sabe? Não, faz tal vilão voltar. Imagina como é que teria sido. Não, tem que tomar cuidado, porque a Cartoon tem costume de trazer uns vilão que ninguém lembra. Imagina. Tipo aquele cara do shopping lá, que eu até esqueci o nome. Ah, é real, teve isso aí. Nossa, só O faltava cara do shopping, engraçado, né? Porque ele apareceu no arco dos 10 negativos. Engraçado que ele não falou uma palavra. Então, é outro nível. Pior que eu notei isso aí em Universo também. Às vezes tem uns personagens que não falam nada no episódio, porque tipo, não vamos chamar o ator da voz dele. É que esse é o termo mais correto. Isso que é o louco. Tem um tom mais leve, tanto que agora tinha bem mais cores do que nos episódios comuns das 2 primeiras temporadas. É claro que nós tínhamos bem mais episódios focados no humor do que realmente em histórias sombrias. Os personagens agora estavam com personalidades diferentes, com destaque ao Ben, que é aqui. Caso o Ben 10 Força Alienígena tivesse ido por aquele rumo sombrio, talvez nós nunca teríamos visto o Rat como ele é hoje. Tem um ponto. É um ponto muito importante, porque o Rat, ele é muito mais vibe, porque por mais que ele é raivoso e tudo, ele é muito mais vibe de comédia. Tem esse ponto. Pois é. É que, de fato, mano, mas outra coisa também a prejudicar é o Omniverse. Imagina, o Omniverse ele quase nunca teria existido. Porque o Omniverse é uma série muito na mais comédia. Piada. Assim, é mais piada, mais infantil. E outra coisa, imagina como é que teria sido Supremacia. Porque talvez o Supremacia não teria existido porque o Força teria continuado tendo mais temporadas. É possível isso. Talvez. Porque eles não teriam mudado o nome. Fala aí. E caso Supremacia existisse, mano, eu imagino alguns arcos com temas bem mais sombrios, assim. Então. Tipo o arco do Diago. Então. Mano, e do Agregor Supremo, mano. Imagina o Agregor, cara. Outro nível. Imagina como é que seria Diago lá no final, né, do Supremacia. Mas e o Kevin? Lá seria muito louco. Real. Porque na série do Supremacia já é foda, mas com aquele clima sombrio do Força, nossa. Imagina. O Ben realmente ia ter matado o Kevin. Virou um babacão. O motivo disso era porque, né, a personalidade do Ben tinha que ser mais infantil pra se parecer mais com um Ben de 10 anos. Além de também alterações drásticas na história pra seguir essa tendência da Cartoon, porque a produção de Força Ninja tinha planos pra essa temporada. Quais 10 anos seriam esses? Acabou a criatividade. Assim, porque era pra ter isso. De acordo com um vídeo, falou, não, era pra substituir os 10 primeiros do Força e botar outros 10. Eu não queria muito que fosse assim, eu preferiria muito que fosse, tipo, 10 novos aliens aparecendo. Ia ser bem melhor assim, porque, substituir ia ser meu pai, um pouquinho. Mas eu acho que isso não aconteceu por causa de um motivo, que é bem comum em Ben 10. Porque esse negócio é caro também. Corte de gastos. Sim. O orçamento de Ben 10 é tal coisa, vamos diminuir mais. Porque sim. Basicamente isso. Sendo uma lista nova de 10 alienígenas, algo que foi barrado pela Cartoon, uma história envolvendo uma nova mutação do Kevin, uma criatura transdimensional. Imagina. E acabaram sendo descartadas para trazer o Vilgax de volta. Afinal, ele é um vilão clássico, né? Tem que chamar mais atenção. E também outros personagens e alienígenas do clássico acabaram marcando estreia aqui só para chamar mais a atenção do público. E né, o resultado final é o que a gente viu na série. A 3ª e odiada temporada de Força Alienígena. E bom, agora no finalzinho de Força Alienígena e comecinho de Supremacia, a Bandai, por alguma razão, acabou decidindo
decidindo que iria pedir pra produção colocar o Ben para ter 16 anos. E o motivo disso era porque a Bandai simplesmente queria fazer brinquedos de carro. E obviamente não dava para fazer bonequinho do Ben dirigindo um carro, porque o Ben tinha 15 anos. E nos Estados Unidos, para se ter uma carteira de motorista e no processo... Então, né? Falei. O Ben no filme lá não tem... Ele não ganhou o carro no filme, cara? Eu lembro que ele dirige o carro. Eu sei que tem isso no filme lá, live action. Mas ele não tem 15 anos? Então, olha, confuso isso aí, né? Meu Deus do céu. Pera aí, então quer dizer que nos Estados Unidos com 16 já pode dirigir? Cara, caraca. Tava sabendo disso não, né? Mano, a vida lá nos Estados Unidos deve ser mó louca, né? Tipo, adolescente dirigindo carro na rua. A vida lá é diferente, definitivamente é diferente. E isso é fato, isso não tem nem como desmentir. Agora, se é melhor que no Brasil é outro caso. Não, aqui no Brasil eu acho melhor. Pra dirigir um carro, você precisa ter pelo menos 16 anos de idade. Então, a produção foi obrigada a envelhecer o Ben em um ano. E acontece que isso aparentemente acabou afetando a produção do filme Invasão Alienígena. Eu digo aparentemente, pois aquele filme, ele praticamente gira em torno desse negócio do Ben poder dirigir automóveis. Não só porque no filme o Ben fala abertamente que o aniversário dele foi há 2 anos, e também o Ryan Kelly, o ator que interpreta o Ben, falou que esse filme ocorre 2 meses após o aniversário de 16 anos do Ben, ou seja, o Ben nesse filme tem 16 anos, como também a gente vê o Ben, né, recebendo o carro e tal. Mas peraí. Então talvez aí... Fala. Meu Deus, burro. Isso aí não se passa entre o final da segunda temporada do Força e o início da terceira temporada do Força? Talvez, né? Talvez. Principalmente assim, até se passa, mas aí o Ben tinha 16, sabe? Virou um retcon, entendeu? Ele até tinha... Que ele não tinha 16 na época do lançamento, mas depois ele teve. Só falta ser isso, entendeu? Nossa, retcon foda, hein? Mas esse é bem de menos, vai. Esse aí é de menos comparado a muitos outros. Mas comparado ao universo, né? A existência do filme seja baseado em mostrar pros fãs que agora o Ben pode ter um carro, ou talvez os planos pro filme eram outros, mas aí por causa da Bandai, o filme acabou sendo outro. E aí eu nem preciso dizer o quanto que o filme fica tão focado em olha só como o Ben pode dirigir moto, olha como ele pode dirigir carro, né? A gente teve mais carro e moto aqui do que Alien. Mas enfim, isso aí já é mais teórico. O fato é que o Ben agora tinha 16 anos porque ele tinha que ter um carro. E já que falamos desse período de supremacia alienígena, agora vamos falar de supremacia alienígena em si. E bom, eu pelo menos não encontrei nenhuma informação oficial falando algo sobre uma intervenção da Cartoon durante a produção de Supremacia Alienígena. Só que é bom lembrar vocês que não é porque não tem informação falando que houve intervenções que significa o arco do Agregor Supremo. Cara, bem possível. É bem possível mesmo que ali tinha. Porque eu acho uma coisa. Aquele arco, ele foi muito suavizado. Porque eu percebi só de assistir que aquele arco era pra ser mais pesado. Outra coisa também, sabia que o Miniverse estava sendo produzido antes mesmo do Supremacia acabar? Isso aconteceu. Caraca. Enquanto o Supremacia ainda tava chegando lá pro final, o Miniverse já tava começando a produção. Talvez. Isso aí prova que o tempo não era importante, né? Então. Não houve intervenções. Até porque Supremacia Alienígena é a série que nós temos menos informação sobre a pré-produção, pra vocês terem noção. Então isso significa que não é porque a gente não tem nada dizendo que houve intervenção, que significa que não teve. E, além do mais, considerando o que rolou na terceira temporada de Força e o que vai rolar em Omniverse, não é difícil de imaginar que houve sim intervenções. Ainda mais quando a gente analisa certos pontos da série que parece que realmente não é algo que naturalmente a produção Supremacia Alienígena pensaria. Quer dizer, Supremacia tem muitos fanservice. Desde vilões clássicos como os Zombos, a Encantriz e os carambas, voltando ao Vilgax do nada, roubando o protagonismo principal do arco. Pera, mano, até aquela que aparece no clássico com aquele episódio, pior que ela volta em Universe, inclusive. Que aparece naquele episódio lá que que o Vilgax tava tentando tomar conta, lembra? Por causa que o robô. Daí ela quebra a coluna do, se eu não me engano. Cara, olha o nível. Mano, é muito personagem que, tipo assim, nem precisava reaparecer no desenho, sabe? Era personagem que, podia jogar fora. Cara, quando eu fiz aquela minha maratona de acompanhar todo do universo de Ben 10, eu vi essa personagem no Supremacia e eu falei, mano, por que eles trouxeram ela de volta? Qual o sentido, entendeu? O Vilgax faz todo sentido, pelo menos, sabe? Pô, o Vilgax é mó icônico, tudo, e o melhor design dele ainda continua sendo no clássico. É tipo, o primeiro design dele no desenho foi o auge, entendeu? O primeiro design final, vamos dizer assim. É o auge. É o primeiro design lá do final da primeira temporada do clássico. Exato. Cara, é o auge dele. Nunca porque mais agora que eu
pensar, né? Sabe aquele visual do Vilgax de quando ele lutava com o Vomax? Aham. Eu imagino se fosse aquele Vilgax contra o Ben. Então, No porque o filme. Vilgax, nessa época aí, que ele tava lutando com o Vomax, ele era menos modificado. Ou seja, ele era Ele era mais menos- fraco. Ou seja, um 4 braços já resolveria, provavelmente. É, principalmente se fosse o Ben de 16 anos, assim. Nossa. Assim, Apanhar. principalmente mais pro final, assim, realmente a série. Teria que ser o Ben no momento que ele tá realmente maturo. Do Diago, Então, também o Ben de eu 10 acho- anos retornando, e marquem ele porque ele vai ser Então. importante depois. O Kevin Ben virando ganharia do mutante Vilgax de antigo. novo. E o mais É. conhecido de todos os casos de fanservice de supremacia, que são os aliens clássicos aparecendo na abertura, pra No no fim das universo tem uma contas surra menos da também, metade o Vilgax. aparecer na série. Na época do George Não é Washington. difícil imaginar que realmente houve sim uma intervenção da Cartoon, mas a gente não tem nada oficial falando aí que houve uma intervenção, a não ser o caso que eu acabei de mencionar do Possivelmente a maioria das intervenções, elas já colaram na terceira temporada do Força. Já imagina Pois é, isso. né? É por causa mais disso. Ben de 16 anos. Mas no todo, não temos nada oficial, apenas especulações, porque tudo que eu mencionei aqui pode muito bem ser só tentativas falhas de fazer um fanservice, ou positivas, né? Alguns deles foram bons mesmo. Enfim, agora em Omniverse, Supremacia Nossa, eu Alienígena, acho- por mais que tenha tido também uma Ah, fala aí, fala aí. Agora em Omniverse, umas intervenções até demais, eu acho. Então, olha, intervenção já foi pra criação do universo, entendeu? audiência boa, Eu acho ele não superou Fala aí, fala aí. Eu acho que o universo não não. Eu acho que foi uma série criada de última hora, basicamente. Assim, tipo, no meio dela não teve tanta intervenção, mas pra criação sim, vai. Tipo isso. Nossa, criação sim. o clássico Tipo, os caras começaram a fazer um novamente. monte de Ah. retcon na série. É, então, teve esse problema. Ainda por cima pegando muito ao clássico. Não, se eles pegassem coisa de força e supremacia, até seria aceitável, mas pegar coisa do clássico, que já tava tudo bem estabelecido. Então, esse foi o problema. Cartoon, querendo mais do que tudo ter uma série que superasse o clássico em audiência, decidiu tomar medidas drásticas na produção da quarta série da franquia. Ela decidiu que o Omniverse deveria ter uma mudança completa em seu visual e tom, onde uma das coisas que eu veria de mudança para o Omniverse é fazer as coisas serem mais puxado para o estilo do clássico, o que acarretou em vários elementos clássicos retornando, desde personagens a alienígenas e vilões. E é claro também, não podemos nos esquecer da exigência que foi feita aí pela Bandai sobre a participação do Ben criança, pois acontece que o Ben criança é um Ben muito marcante entre os fãs. Então era óbvio que eles queriam surfar no hype dos fãs sobre esse personagem, trazendo ele de volta em Omniverse, só que dessa vez como sendo um elemento principal e não uma participação especial que nem foi em Supremacia Alienígena. E isso inclusive acarretou no Dwayne McDuff tendo a ideia de fazer os flashbacks de 11 anos, que na época que ele estava vivo eram flashbacks de 10 anos. Tanto que, para quem não sabe, basicamente todo o núcleo envolvendo o primeiro arco de Omniverse foi pensado pelo Dwayne. Ele criou o Malware, Nemetrix, Feedback, Hulk, Kyber. Toda essa ideia foi do Dwayne McDuff. E uma dessas coisas que ele também havia pensado era que o Feedback fosse o motivo por trás do Ben ter decidido remover o Omnitrix. Mas a Cartoon acabou não sendo informada dessa ideia, e quando ela descobriu sobre isso, ela exigiu que a produção de Omniverse jogasse essa ideia no lixo. O que eles fizeram, e até chegaram a agradecer a Cartoon, porque eles não gostavam desse conceito. E pelo que nós vemos por aí de fã criticando, pelo visto os fãs também não gostam desse conceito. E sim, gente, pra quem não sabe, essa questão aí do feedback ser o motivo do Ben remover o Omnitrix é apenas uma ideia descartada. Caramba, Mano, fala aí. eu tava pensando uma coisa. Fala. Se o motivo pro Ben não tirar, pra tirar o Omnitrix não foi a perda do feedback, então por que ele tirou o Omnitrix? Por quê? Então, Qual né? seria o motivo? Ele tirou por quê? Então, não sabemos. Outra coisa também é que muitos levam que realmente esse foi o motivo, né? Mas acho que tá lá em força, né? Acho que tá em força, né, mais ou menos, mas não fala. Pelo que eu vi lá os primeiros, tipo, não fala explicitamente o motivo do Ben ter tirado. Pelo que não tá lá. Talvez o Ben tenha tirado o relógio somente pra viver uma vida normal. Porque ele devia Como estar Omniverse. Não, Omniverse não. Como força deu a entender. porque, vamos ser sinceros, o Ben, ele é um herói muito jovem, por 10 anos. Ele já Então. tava lutando contra 10 anos. ameaças muito grandes. Então, tem sentido pra ele tentar viver uma vida normal. Exato. Canonicamente, o Ben não removeu o Omnitrix por causa do feedback. Mas enfim, voltando ao foco,
Uma outra coisa que a Cartoon exigiu, e essa sendo uma das mais drásticas, é a respeito de limpar a continuidade sem sentido e confusa estabelecidas pelas séries passadas, pois a Cartoon acreditava que com todos os elementos e coisas adicionadas pelas séries anteriores, a produção da série teria ficado mais confusa e no processo teria afastado mais os fãs. Aí por causa disso, a Cartoon achava que simplificando as coisas iria chamar mais a atenção. Por causa disso, o Omniverse não dava tanto foco para coisas presentes em WAF. E também é por causa disso que algumas coisas de WAF tiveram que ser retconadas para voltarem a ser o que era no clássico. Inclusive, uma curiosidade é que uma das coisas que foi exigidas para serem apagadas era Primus, porque Primus e todo o seu conceito de ser uma ligação sem fio com o Omnitrix foi considerado algo muito complexo. Então era para Primus ser de alguma forma removida da continuidade. E o Owen McDuff planejava que o Kyber iria destruir Primus durante o arco do Malware. E por causa disso, o plot principal do Omniverse seria o Ben usando 10 novos alienígenas que estavam presentes no Omnitrix por todo o universo junto do Hulk, coletando novas amostras de DNA para repor o Omnitrix, já que o Primus, havia sido destruído. Só que isso acabou sendo descartado e o próprio Omnitrix... É que canonicamente Primus desapareceu, nunca existiu. Quando o Ben recriou o universo, Primus simplesmente deixou de existir. Ou seja, quando o Ben recriou o universo, ele mudou a linha do tempo. Rapaz. O universo foi estabelecido como não dependendo de Primus. Então não dava mais para seguir esse conceito. E sim, eu tenho ciência da polêmica sobre a fala do Derek de que Primus foi apagado e tal. Só que não vamos entrar nesse aspecto aí, porque Primus é bem complicado. Apagado. Essa fala aí é bem controversa também. E bem, se você acha que tudo que eu mencionei até aqui foi algo meio tenso, calma. Fala aí. É que tem uma mercadoria da Cartoon que fala sobre isso. Caramba. Ou seja, é canônico, só que a fandom até hoje não aceitou. Entendi. Como que vai ficar pior? Mas acontece que após o arco dos Monstros Galácticos, a Bandai acabou exigindo que a produção de Omniverse não introduzisse mais aliens novos, o que fez com que o Vampiro fosse o último alien introduzido em Omniverse. E assim, isso foi algo bem ruim, porque por causa disso, o Kamarian, a Raia-Jato, Acelerado e Cuspidor não puderam aparecer em Omniverse, porque a produção não podia mais introduzir aliens novos, então eles acabaram ficando de fora. E também os planos que a produção de Omniverse tinha de canonizar o Roches e Lulas Cósmicas também acabou sendo descartado, já que, alien novo era proibido. Mas pelo menos... Cara, nossa, eu vou até você, Bandai. Primeiro você estraga o One Punch Man, agora você faz isso, Bandai. Não. Bandai? Não, mano, a Bandai, real, os caras... Foi temporalmente errado, né? Mas, cara, a Bandai, eles são um bando de... Isso é verdade. Cara, eu tô desacreditado aqui. Não é possível, cara. Sabe, mano, não tem desculpa. E por que eles simplesmente quiseram parar de fazer brinquedo de novos aliens? Por quê? Os caras, não, é que é caro produzir novos aliens. Não vai valer a pena. As crianças não vão curtir isso. É isso que eles pensaram de conclusão. Não, a Bandai, os caras... Não é sério. Os caras... Eles vão botar novos aliens que não tinha design no universe. Eles fazem isso. Cara, imagina. Mano, se eles trouxessem aliens esquecidos, como o nosso querido Shamalian... Cara, tem noção que se o Cuspidor aparecesse, essa é a única vez que o Ben virou o Cuspidor, pelo menos no desenho. Assim, cara, aparecendo, porque tem aquele momento que ele fala, eu virei aliens que eu nem sabia que tinha. Mas tá, continua. Cara, o Ben viraria o Cuspidor. O Ben Prime viraria o Cuspidor pela primeira vez. Tem noção disso? Cara, que... Foi por causa disso que o Derek teve a ideia do Biomnitrix. Pois o Biomnitrix não foi só algo que ele fez para trazer o Thomas Perkins de volta à franquia, onde ele faria o design das fusões, como também foi aí uma maneira de burlar essa exigência da Bandai, fazendo o Ben 10.000 não ter aliens novos, mas sim fusões de aliens que já existem, o que até poderia render aí uns brinquedos bem legais. Na verdade, havia planos para os bonecos aí do Ben 10.000 e Omniverse, mas a Bandai acabou cancelando o boneco por alguma razão desconhecida. Só que as coisas só pioraram, pois acontece que depois aí do arco dos Monstros Galácticos, a Bandai começou a não fazer bonecos novos, mas sim relançar os bonecos que ela já fez, só que agora em novas embalagens. E o motivo disso é desconhecido, mas provavelmente... Acho que era pra economizar dinheiro, né? Economizar muito dinheiro, né? É, porque tipo assim, já tem um modelo, entendeu? É só produzir mais do que já tem, né? Foi por causa de algo que o próprio Derek nos disse.
que no caso foi o fato de que a Cartoon parou de mandar os scripts dos novos episódios para a Bandai, e com a Bandai não tendo os novos scripts, ela não tinha ciência nenhuma do que estava sendo feito de novo para a série, e aí então não dava para fazer bonecos novos baseados aí nas novas histórias, nos novos personagens ou coisas parecidas. E isso acabou sendo ruim porque a Bandai exigiu que a produção de Omniverse fizesse um power-up que desse ao Ben poderes de um alien enquanto ele estava transformado em outro, o que gerou o Scourge, que foi feito... Peraí, não é possível. Tá bom, olha, essa é a única coisa boa, Bandai. Ó, legal, dos seus menos 1000 pontos você vai pra menos 999, só isso. Que assim, só faltava ele existir. Bota o Pods Altier! Imagina. Não, pior que o Pods Altier, a gente nem sabe se ele existe no universo Prime. Cara, assim, ele nunca foi canônico. Ele poderia ser canonizado, isso é o fato. Nunca foi, mas poderia. Tem noção, cara? Imagina se o Skirt mais o Pods Altier, bem invencível. Pronto. E ainda com controle mestre. Nossa, já era mesmo, qualquer um. Não adianta. Pra ser esse power-up. Só que já que a Bandai não tinha acesso aos scripts, ela não tinha ciência nenhuma da existência do Scourge. Então não houve nenhum bonequinho aí do Scourge ou qualquer coisa baseada nele. Isso também acabou sendo bem ruim pra produção de Omniverse, pois a 8ª temporada não tinha o Scourge planejado. Aí eles tiveram que refazer agora com o Scourge planejado. Só que também rolou toda uma correria, pois nesse período os dias de Omniverse já estavam contados. Pois agora que a Bandai não estava lançando boneco novo, só estava relançando os antigos, obviamente a venda de brinquedo caiu. E vocês sabem como é a Cartoon com desenho que não vende bem em brinquedo. Então a produção teve que fazer a 8ª temporada na correria. O próprio Derek descreve a 8ª temporada como sendo um inferno criativo, de tão corrido que foi a produção. E tanto que foi por causa disso que algumas coisas, como por exemplo os aliens, enquanto continha o Big Bang, não ter o braço do Alien X, acabaram acontecendo. Porque né, os caras estavam tão na correria que nem para fazer model sheet dos aliens com um braço de um sapo celestial eles tiveram tempo. E aí então, a 8ª temporada terminou sendo uma temporada mega corrida e com algumas interferências aí da Bandai. Tudo isso por causa dessa confusão da Cartoon no mandar script e da queda de venda de brinquedo, que é por causa da Bandai não ter lançado bonecos novos. E bom, e com o encerramento de Omniverse, a gente chega na última parte até então da linha do tempo, que é o reboot. Bom, a Bandai acabou sendo demitida pela Cartoon. Obviamente, né, depois de toda a desavença que rolou nessa reta final de Omniverse, e no lugar ela contratou a Playmasters Toys, pois de acordo com um anúncio que foi feito em 2015 sobre essa contratação, a Playmasters foi escolhida porque ela sabia trazer uma perspectiva nova e ajudar a impulsionar inovação para a franquia. Palavras aí do presidente da Cartoon da época, não eu. E acontece que a Playmasters foi uma das principais responsáveis para o reboot ser o que é. Que assim, que o reboot é mega infantilizado porque obviamente a Cartoon queria surfar na onda que ela estava tendo em 2015 de rebootar séries conhecidas e famosas para uma nova geração. É óbvio, né? Uma série mega infantilizada. O reboot foi 2017, isso que é o pior. É mérito da Cartoon nesse período. Só que parte das coisas... Pera aí, agora que eu pensei, mano, o reboot ano que vem vai fazer 10 anos. Ano que vem reboot vai fazer 10 anos, cara. Olha o nível. 10 anos. E já acabou, né? Já acabou faz tempo. Os que temos no reboot foi praticamente culpa da Bandai. Por exemplo, foi ideia dela fazer que todos os alienígenas sejam humanoides. E também foi ela que escolheu aí alguns alienígenas que estariam no reboot. Por causa disso que nós não temos alienígenas quadrúpedes no reboot. Provavelmente a Playmasters seguiu o mesmo princípio da Bandai, de que os aliens humanoides chamariam mais a atenção do público por parecerem mais heróis do que monstros. Mas independente disso, é culpa dela os aliens do reboot serem todos humanoides. Também foi ideia dela fazer os olhos dos humanos em Ben 10 serem aí mais grandes e redondos e mais brilhosos para parecerem mais infantil, e também foi decisão dela redesenhar o Insectoid, pois acontece que o design clássico do Insectoid foi considerado muito assustador para as crianças. Isso aí é assustador? Teve que ser totalmente refeito, principalmente com a parte aí da... Assustador é os Scare. Não, pior que eu lembro de uma coisa, né? Fala. Eu pesquisei uns tempos atrás, quando eu assisti o episódio original lá do clássico. Sim. E eu pesquisei pra ver se alguém na época tinha falado sobre o visual dos Scare. E eu vi uma coisa que realmente me assustou, hein? O quê? Teve crianças que literalmente tiveram pesadelos de gore com os Scare. Meu irmão. É aquilo, cara. Os Scare é assustador de verdade. Mano, onde que um Insectoid é? Scare, Cara, rapaz. Eu acho que eu aceitaria alguém falar isso se fosse live action. O Insectoid live action, cara, é muito feio.
feio, meu Deus. Mano, para pra pensar, todos os aliens de Ben 10 em live action ficariam feios. Ah, todos 4 braços. Nossa, 4 braços Ou é 4 feio. Mas não é ser tão feio Cara, assim, o em comparação ao outro. Cara, a mulher. Quem pode falar disso é aquela mulher que viu ele no quarto. É, real. Esse caso aí, bizarro. A humanização dele em que ele teve que ficar humanoide. Aí, é claro, também tem a questão do fantasmático do aquático terem sido removidos por serem assustadores demais para as crianças. E o besta não ter sido incluído porque a produção não quis fazer um alien Carforro virar um furry. Se dependesse da Bandai, nós teríamos aí o besta furry. E também a Bandai pediu que o foco principal da série... Os melhores aliens do clássico não foram, na minha opinião, não foram afetados pelo reboot. Real, né? Os melhores aliens não foram. O fantasmático... Cara, o pior é que o fantasmático aparece só no filme do reboot. Ele só aparece lá. Mas aquilo lá não é um fantasmático, não é o fantasmático. O fantasmático que a gente conhece não é. Ele fosse nos momentos de herói do Ben, o que fez com que o Vomax não fosse, pelo menos não de conhecimento do público, um encanador, e a Gwen não tivesse magia. Inclusive, o Vomax, canonicamente, pelos indícios, ele sim fez parte dos encanadores. Só que na série, se você só assistir a série, não tem nada que indica isso. Mas se você ver o filme do Alien X, tem um indíciozinho. Além, mais do que isso, não tem nada. Fala aí. Tem só esse indício mesmo agora que eu paro pra pensar. Só tem esse indício. Olha, o que fizeram com a testosterona do Vomax, cara. E o pior é que dessa vez essa frase realmente faz bem mais sentido, inclusive. Ele ficou velho demais pra poder virar pra ir na área 51, cara. É real, cara. O pior é que essa piada foi um pouco... Porque o foco principal era o Ben, não ele. O que fez com que eles se tornassem personagens mais coadjuvantes. Principalmente o Vomax, que tem episódio que ele nem chega a aparecer no reboot, enquanto a Gwen aparece em todos. Mas pra não dizer que a Playmaster só fez coisa ruim, pelo menos ela também fez uma decisão até que interessante de fazer com que as transformações dos alienígenas tivessem uma imagem nítida do resultado final dos alienígenas, além que alguém tinha que de alguma forma falar o nome dos aliens, o que obviamente faria com que o público soubesse quem é quem. E pra finalizar a questão de intervenções aí do estúdio, a gente agora tem a reta final do reboot. Mas acontece que no período de 2020, que foi quando a temporada estava sendo feita, né, a quinta temporada do reboot, a Warner estava sofrendo algumas mudanças. Mudanças aí a respeito da compra da Discovery e tal, o que obviamente fez vários projetos terem que ser encerrados mais cedo ou serem cancelados. E o reboot acabou sendo um deles. Mas afinal de contas, a produção teve que fazer uma correria para a quinta temporada, resultando aí no especial Extinção Alien X, por exemplo, só tendo os bands alternativos usando um alienígena. Cara, até hoje é agoniante pra pensar, por que o Super Omnitrix tá ao contrário? Por quê? E outra coisa, o Quen 10, por que você vira o aquático? Não tem água aí. Por que o aquático vira o fantasmático, que ele é mais útil, o fantasmático é quase nem usado, vira o diamante, ele é muito mais útil. E outra coisa, né, vira um alien que ela já virou nas séries anteriores, dá mais service. Não só o orçamento estava baixo, como o prazo também estava baixo. E aí também o reboot teve que ser encerrado em Fala aí. Uma coisa que a gente reclama, né, que ele se transformou no Amphibio, o bem de supremacia. Mas para pra pensar uma coisa. E se ele tivesse se transformado no Alien Supremo? No Bigotoid? Nossa! Virou o Blox ali também. Cara, o Bigotoid seria pior. O Blox, ele é minimamente útil, assim. Mas que ele é muito odiado, inclusive. Mas sabe qual é o alien mais odiado do universo? Fresh Hopper. Fresh Hopper. Nossa, mesmo. Aquele que só pula, mano. Que ele é uma pulga da vida e verde. Cara, esse é o alien mais odiado do desenho inteiro. E uma coisa que me deixa muito puto é que ele é o alien que mais aparece na primeira temporada. Cara, é real, na primeira temporada ele é de aparecer. Só que vai passando as temporadas, ele quase não existe. Ainda bem. Assim, eu até entendo ele ser odiado porque, mano, eu não acho ele maneiro. Ele só foi um alien que tentaram botar, tipo assim, gente, alien aí, novo. E ninguém curtiu ele, basicamente. Ele só, pelo menos, não era chato, insuportável no episódio. Pelo menos isso. Pelo menos pra mim não era. Agora pro resto não sei. Um que até que é gostado por alguns é Scarábula. Esse é realmente legal. Ele aparece só no mas pro começo assim que ele realmente é de aparecer, porque depois ele quase não aparece, por algum motivo. Então Alien X, ao invés de aí ter mais episódios e temporadas focando em vários planos que a produção tinha pro reboot, como introduzir alguns aliens, como o Pior, o Gravatac e tal, mas no fim das contas, o reboot foi encerrado de qualquer jeito.
né, as mudanças na Warner Media fez com que a franquia fosse encerrada, e com isso também a gente não teve mais nada novo de Ben 10, pelo menos até, é claro, a HQ da Dynamite, que dessa vez não tem intervenção da Cartoon no meio. O Duncan já disse que agora que eles só estão fazendo uma HQ separada, né, com a Dynamite, não um desenho para Cartoon focado para o público infantil, eles têm mais liberdade para fazer o que bem entendem. Tanto que no capítulo 2 aí da Dynamite, a gente pode ver o Crab simplesmente dilacerando alguns soldados do Coronel Russell. Tipo, o que então mostra com clareza que realmente os caras agora têm bem mais liberdade para fazer o que querem do que nas séries passadas, em que eles tinham aí a mão da Cartoon fazendo. Fala aí. Simplesmente falar assim, o público cresceu. Então, né? No tudo. Então, agora a gente pode ver aí a HQ da Dynamite. Pior que vendeu pra caramba os quadrinhos. Cartoon. Se no futuro a gente vai ter uma nova série de Ben 10 com a mesma coisa, aí já é um pouco difícil dizer. A gente só vai ter que esperar aí algum anúncio e torcer para que seja uma série livre aí da Cartoon. Mas de qualquer jeito, é isso. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, como sempre, aos membros do canal, sendo eles o Carlos Pizalgueires. Meu Deus do céu. Tá, acho que acabou o vídeo já, mas fala aí, mano. Eu acho que nós, infelizmente, nunca vamos ter o nosso sonho de assistir Ben 10 no estilo de Invencível. Então, seria maluquice. Sejam membros, se vamos ver aqui. Vai falando aí, porque não vejo. Mano, eu acho que sobre esse vídeo, a maioria das coisas eu já sabia algumas, mas em um universo eu não tinha ideia que a Bandai tinha se envolvido muito assim. Então, cara, nem eu tava sabendo disso. Bizarro. Cara, a Bandai, eles só estragam as coisas. O One Punch Man que eu diga. É uma tristeza esse negócio, cara. Que, poxa, a gente podia ter tido novos aliens que... Mas, tipo, não 100% novos, mas sim aliens que, tipo, aparecerem em tais lugares. Poxa, até o de teatro poderia ser colonizado, cara. Pô, tristeza. Por que eles não trazem aqueles aliens lá que o Ken 10 falou no episódio dele? Então, né? Os outros 3. Podia ter trazido. Os outros, pois é. Mas então, gente, o vídeo vai ficando por aqui e até a próxima. Falou.